3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui de novo e dessa vez eu queria falar com vocês um pouquinho sobre disciplina e constância de quem começou a trabalhar de casa. Quando o assunto é trabalhar de casa, muito se fala, sobre os benefícios que nós temos, principalmente a autonomia de tempo, que acredito que é o que quem trabalha assim é o que mais almeja, ter essa autonomia, essa liberdade de poder fazer o trabalho no seu tempo. Mas nós poucas vezes vemos falando sobre também os malefícios, né? Eu acredito que talvez não seja para tanto assim chamar de malefício, mas sim as partes difíceis também do trabalho, porque tudo que a gente faz tem a parte fácil e tem a parte difícil, né? Tem as partes boas e tem as partes ruins. E eu comecei, finalmente comecei a trabalhar de casa, há pouco tempo, prestando serviço como gestora de tráfego e social media das redes sociais. E uma das coisas assim que eu tenho sentido assim mais dificuldade é a questão da constância e da disciplina. Eu confesso que eu sempre tive um pouco de dificuldade nessa área, desde que eu era menina, né? E agora eu tô tendo que colocar isso à prova. Claro que conforme você vai amadurecendo, vai ficando mais fácil de lidar. Mas eu acredito que talvez você aí do outro lado que também trabalha assim, no começo também tenha passado por isso, né? O fato de você não ter ninguém ali para ditar o que você precisa fazer, para te passar um caminho, acaba fazendo você começar a procrastinar. Então, além às vezes de acabar procrastinando alguma coisa ali que você não tem certeza se vai dar certo, tem dificuldade também de cumprir as tarefas todos os dias, né? Além disso, outra coisa que dificulta muito você manter a disciplina e a constância é o fato de você estar em casa. Então, às vezes, acaba sendo muito fácil você se distrair. Não só por coisas assim, por motivos de querer descansar, né? Mas também coisas, às vezes, tarefas a fazeres da casa mesmo acabam distraindo você. Eu não sei se acredito que talvez aconteça com vocês também, mas uma coisa que me pega muito é isso da casa, vamos dizer, eu trabalho, né? Eu tenho o meu cantinho aqui para trabalhar. E aí, às vezes, em algum momento eu saio do meu local de trabalho para poder ir fazer alguma outra coisa, sei lá, beber água, o que seja. E aí eu me distraio com alguma coisa que tá pendente na casa para poder fazer, tipo alguma coisa que faltou limpar, alguma roupa que precisa dobrar. Tive que sair para resolver um negócio. Esse tipo de coisa distrai muito facilmente. Ou também coisas que podem distrair a mente. Por exemplo, quando eu paro para poder almoçar e aí tem aquele momentozinho de descanso, né, pós-almoço, antes de voltar a trabalhar, às vezes é muito mais difícil voltar a trabalhar, porque você tá ali, tipo, parado na sua cama, dá aquele soninho, né, pós-almoço, quem disse que você quer levantar de novo? Mas é aí que entra um dos desafios, né, de trabalhar para você mesmo, que é manter, né, ser ali seu próprio chefe e se manter na linha. Eu acho que para quem tem problema com isso, igual eu que tem uma certa dificuldade já em manter disciplina e constância, você acaba amadurecendo. Não tem jeito. Você tem que amadurecer nisso, porque senão as coisas não andam. E se você. Porque ou você amadurece, ou você não chega a lugar nenhum. E é isso que eu tenho colocado muito na minha cabeça, né? Eu sempre repito pra mim. Ou faz, não tem jeito. Mas aí eu queria apresentar para vocês também um pouquinho de como eu tenho lidado com essa situação, né? Com essa questão. Gente, o primeiro ponto para mim foi fazer um cronograma. Não adianta, eu sou uma pessoa que eu tenho que ter listado o que eu vou fazer. Mesmo que não seja
em um papel, eu tenho que ter uma lista mental, assim, de pelo menos algumas metas que eu tenho que cumprir no dia, porque senão eu fico muito perdida e aí eu procrastino e eu acabo não fazendo nada. Então, eu comecei, assim que eu saí do meu antigo emprego, comecei a trabalhar em casa, eu comecei fazendo listinhas no papel. Então, tipo, eu tenho um bloquinho de notas, ali eu anotava algumas afazeres que eu tinha que cumprir no dia. E aí, conforme a coisa foi se estendendo, eu percebi que eu precisava de um cronograma maior, né? Mais expansivo, porque é, eu não estava dando conta dessa forma, né? Tava ficando meio bagunçado. Então, na verdade, eu comecei bem recentemente, para esse mês, eu criei um calendário mesmo. Na verdade, eu criei vários calendários e aí, um calendário é só para minhas coisas pessoais, outro eu coloquei só para coisas assim do meu perfil mesmo, de marketing, e aí também criei um calendário ali para o para minha cliente. E aí, eu percebi, né, que tô conseguindo ficar bem mais organizada dessa forma, separando os dias que eu tenho que fazer cada coisa. E outra coisa que eu percebi é que eu não consigo também, às vezes, alcançar todas as metas que eu coloquei no dia, eu não consigo alcançar tudo. E é aí que você tem que saber dar prioridade para as coisas, isso é muito importante. Porque quando a gente está começando, não adianta que a gente não vai ser 100%, nem tudo a gente vai saber fazer. A gente vai. Tem coisas que você vai fazer de forma mais lenta, e isso vai atrasar você bater todas as suas metas do dia. Então, você tem que saber priorizar. No meu caso, eu sempre coloco, né, à frente o que é do meu cliente, porque é o que eu tenho que entregar. Então, eu faço primeiro as coisas que eu tenho que entregar para ela e depois eu vejo o meu. E aí a hierarquia é fazer o que é meu, do meu trabalho, e depois o pessoal. E aí, por último também, que eu não posso deixar de falar, é a questão de você não ficar frustrado ou ansioso quando acontecer isso de você não conseguir bater as metas do dia. É claro que a gente às vezes se frustra também. Eu me frustrava muito quando eu via que eu não tinha feito por motivo de procrastinação. Nesse caso aí, você realmente tem que se cobrar para você poder mudar. Não se cobrar assim para você ficar doente, ansioso, mas se cobrar para você poder mudar. Mas nesses casos que você não conseguiu bater a sua meta do dia porque você estava fazendo outro serviço e você foi mais lento na hora de fazer, não adianta, porque você ficar frustrado e ansioso por causa disso só vai piorar a situação. Se bobear, vai fazer você ficar protelando mais para poder fazer, né? Por causa da frustração. Então, o ideal é que você tente relaxar, claro, né? Você vai ficar frustrado, mas não deixar esse sentimento ficar perpetuando. Eu gosto muito de uma frase da Bíblia que fala: basta cada dia o seu mal. Então é isso que eu tenho vivido bastante, né? Eu tenho trago bastante pra mim, pra minha vida. E aí, quando eu percebo que eu tô ficando frustrada, né? Tô querendo ficar ansiosa, eu penso nessa frase e penso que eu vou viver um dia de cada vez. Então, hoje eu tentei e não consegui bater tudo. Amanhã eu vou melhorar um pouquinho mais. Então, no dia seguinte, eu me esforço para fazer um pouquinho melhor do que eu fiz no dia anterior. E é isso, é assim que a gente vai progredindo. E o importante é você lembrar de ser paciente com você mesmo e lembrar que isso é um processo. Ninguém começa perfeito, ninguém começa 100%, ninguém começa sendo o melhor. A gente sempre começa errando, às vezes não sabendo direito, né, o que a gente tem que fazer, mas o importante é isso, você se manter firme, tentar amadurecer a cada dia e se esforçar e dar o seu melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e se você tem
Se você está numa situação semelhante também, que você possa deixar uma mensagem aí nos comentários abaixo, começar uma conversa, né? Eu acho que somos todos assim, estamos todos vivendo e aprendendo, e tem como nós aprendermos uns com os outros também. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Beijo!